o que faz você feliz. O que faz você feliz na cidade em que vive? É o café com a vizinha, é o passeio com os amigos, é ir ao parque, é ter a segurança de ir e vir e chegar em casa, encontrar a sua família? O podcast de hoje, a gente vai falar sobre felicidade. E claro que para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é extremamente especial. Juliana Rodermel, muito obrigada por ter vindo. Comunicadora, escritora, multiplicadora de felicidade, além de tantos outros papéis que a gente sabe que você realiza ao longo da tua vida e da tua jornada, como mãe, como esposa, como filha. E para nós iniciarmos, muito obrigada, te agradecer de coração por estarmos aqui nesse movimento junto com a Associação Jaraguá Mais Saudável, por trazer cada vez mais esse pilar do pertencimento e a importância disso para nós seres humanos. A gente gostaria de te ouvir, principalmente saber quem é a Juliana, para além desses papéis que a gente comentaste aqui. Uau! Primeiro, obrigada, né, pelo convite, Amanda. Estou muito feliz. Felicidade é a palavra e é o que representa hoje o que eu estou sentindo. Você falou de movimento e realmente eu penso que felicidade ela é um movimento, né? Não é algo que a gente consiga decifrar ou trazer uma única frase, porque ela é dinâmica, como a vida, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Então, para te responder a pergunta, essa foi a pergunta que me trouxe ao tema de felicidade, né? Quem eu sou? A gente consegue falar de várias coisas, da nossa função, do nosso cargo. A gente é denominado por aquilo que a gente é, muitas vezes, né? A gente pergunta quem é a Amanda, quem é a Juliana, É né? aquilo que a gente É aquilo que a faz. gente faz, né? A gente aprendeu a dar o nosso nome, né? O nosso sobrenome com aquilo que a gente faz. Na verdade, isso é um dos pilares, claro, da felicidade, né? Mas, acima de tudo, é quem a gente é, né? Então, eu sou a Julie, né? A gente mais conhecida como Julie, sou filha amada de Deus, eu sou uma mãezona, amo minhas filhas, esposa do Peterson, sou uma pessoa que tenho generosidade como força, né? Minha principal força é a generosidade, criatividade, espiritualidade, amor ao aprendizado, amo estudar, amo conhecer, amo ensinar, dentre tantas outras funções, né? Então, o que me representa é isso, né? Esse ser humano que gosta de ajudar pessoas, que gosta de servir, que vê o servir, inclusive, como algo que me completa, que me faz feliz. Quanto mais eu sirvo a alguém, a algo, mais eu me sinto pronta, mais eu me sinto feliz. Então, essa sou eu, de verdade. E é uma paz muito grande quando eu falo sobre isso. Porque, como eu te falei, né, a gente passa muito tempo da nossa vida aprendendo que felicidade é sobre ter, né, Amanda? Assim, é sobre a quantidade de coisas que eu tenho, que eu faço, e faz parte, claro, né? Mas é um dos pilares, né? E o mais importante realmente é você saber quem você é, né? Exatamente, perfeito. E a gente está falando muito em felicidade, eu acho que para nós iniciarmos falando sobre esse tema, tu já deu várias brechas aí do que é a felicidade. Mas, afinal, o que é a felicidade? Eu costumo falar que a felicidade ela é uma decisão, né? A felicidade ela não é uma meta, um acaso, não é algo que vai acontecer quando, né? A gente também foi educado muitas vezes a fazer tudo para depois ser feliz, né? Então, felicidade ela é uma decisão, ela é um olhar para o que você já tem, né? Um olhar para o teu presente, e ela é um estado de espírito, onde a gente encontra nesse estado momentos, onde eu tenho emoções, onde eu me sinto triste, eu me sinto alegre, onde eu me sinto com uma perda, onde eu me sinto eufórica, onde eu me sinto esperançosa, mas é o estado realmente de presença que faz você ter acesso ao melhor que você é. Então, felicidade ela é uma decisão, felicidade é uma escolha, a gente escolhe ser feliz, e felicidade é treino.
Olha só que Felicidade é interessante. treino. A gente treina, a gente pode treinar, e a ciência explica isso pra gente, que a gente pode treinar a felicidade, né? E como que a gente treina? Tem como fazer um plano? Eu quero ser feliz. Boa. Então, como fazer Que esse plano? plano, né? Como é que a gente treina isso? É que nem eu quero ser maratonista, vou Isso. treinar Como que para eu isso. começo, Como que né? eu começo isso? Exatamente. Essa é uma pergunta bem interessante, Amanda, porque parte do princípio de onde eu estou. Né? Ninguém consegue sair de um lugar, ninguém consegue ir para um lugar. Ah, Júlia, eu quero ser mais feliz, eu quero ter uma, né, minha carreira melhor, eu quero ter minha saúde melhor, quero ter mais conexão com os meus filhos, se eu não sei o que está acontecendo comigo. É como exercício físico, né? Quando você falou da maratona, uma academia, né? Você quer perder quantos quilos? Você quer qual é o objetivo de se fazer um exercício físico, né, para melhorar a tua saúde? E como é que você está hoje? Ah, eu estou me encontrando assim, né, com vazio, estou me encontrando assim, tô dessa forma. Então, começa a partir de você ter uma autorresponsabilidade. Eu acho que essa é uma palavra que define muito felicidade, porque a gente tende a responsabilizar outras pessoas pela nossa falta de felicidade ou a nossa felicidade. Eu só vou ser feliz se eu mudar de emprego, eu só vou ser feliz se eu mudar de cidade, só vou Depositar no depositar no outro outro, né, na essa minha responsabilidade, né? responsabilidade, né? Se eu, né, mudar o meu casamento e tal. E na verdade não é isso, né? A felicidade, ela é uma construção individual que vai para o coletivo, né? Ela é uma construção também coletiva, mas ela começa com o individual, né? Então, como começa esse plano? Por mim. Primeiro é começar a saber quem eu sou. Essa é a pergunta de milhões, essa é a pergunta mais difícil. Essa foi a pergunta que eu demorei 42 anos da minha vida para entender quem eu sou, né? Eu nunca era de mim, eu sempre era de todo mundo, sempre era de alguma empresa ou de algum lugar onde eu estava, até que a vida, né, nos dá alguns presentes, e inclusive eu chamo tudo que aconteceu comigo de presente, graças aos presentes que a vida me deu, aos buracos que eu caí, né, às doenças que eu adquiri, aos nãos que eu recebi. Hoje eu estou aqui falando sobre isso de uma forma muito natural, sem sofrimento. Então, parte do princípio de eu ser quem eu sou, mas quem eu sou? Né? Talvez você começar a olhar para aquilo que você não é, né? Talvez seja até mais fácil, né? Não, esse aqui alguém pediu para eu fazer o que eu sou, mas não, de verdade eu não sou isso, né? E aí tem o plano, né? A ciência da felicidade, ela tem um estudo que determina a nossa felicidade, que é completo, ele é completado por por 6 pilares, né? Que é a felicidade, que é o plano de felicidade individual e coletivo, que inclusive é um plano que as empresas também estão praticando, né? Que ele é completo por 6 pilares. Um deles é o propósito, né? A gente entender primeiro quem a gente é, depois para que você serve, né? Para que você veio a esse mundo, qual que é a tua Inicia com o exame de exame consciência, de consciência, né? o É o teu servir, autoconhecimento. exatamente, né? Teu propósito é o teu servir, né? Eu digo que o servir começa no ser, não é à toa que o servir começa pelo ser. Você não consegue servir ninguém, você não consegue servir a uma empresa, a um lugar com qualidade, se isso não vir de você, né? Então, propósito é um dos pilares, emoções positivas, né? Dr. Martin Seligman, né? Que é o grande pai da psicologia positiva, né, que derivou esse método, o método PERMA-V que a gente fala. Ele fala que uma vida feliz, um plano de felicidade, uma vida feliz é um dia feliz, é um dia onde a gente tem mais emoção positiva do que negativa, né? Ou seja, Júlia, você quer dizer que não posso mais estar triste, não posso mais sentir? Não, você vai sentir, é uma emoção, e emoção a gente sente, a gente não vai deixar de sentir. Mas é o significado que você dá para aquilo no final do teu dia, né? Aconteceu isso que me deixou triste, mas talvez isso me levou a uma conversa com alguém que eu não falava há muito tempo, e aquilo me deu um alívio no meu coração quando eu falei com aquela pessoa. E então eu fiquei alegre depois daquilo. Então é muito olhar do significado para as emoções, né? Então é um dia, uma semana, um mês com mais emoção positiva do que negativa, né? Um outro pilar também é as relações, é o pilar mais importante da felicidade, é o pertencer, né? Aquilo que a gente é, com quem a gente está, com quem a gente confia. Não é só a quantidade de pessoas. Eu digo que não são quantas pessoas que me seguem no Instagram ou quantas pessoas que eu tá ali os meus vizinhos, né? É a qualidade. Se está acontecendo comigo, quem que eu posso confiar?
né? Se tem 5 pessoas que você pode confiar, você é uma pessoa muito muito feliz, né? Você é uma minoria. Se você tem hoje 5, 6 pessoas que você pode confiar de verdade, né? Você vai ligar 3 da manhã, Amanda, preciso falar contigo, né? E realmente você vai me atender. Eu sei que essa é uma relação de muita confiança. Então, as relações que eu tenho na vida, né? Realização é aquilo que eu faço também, né? E não só o que eu não faço. Nós somos tendenciosos a olhar aquilo que a gente não faz, né? A Exatamente. olhar Aquilo que a gente falta, né? aquilo que nos falta, né? E não aquilo que Sempre nos uma farta, né? cobrança. E eu tenho uma frase que eu falo sobre isso, né? Que eu digo que felicidade é olhar generoso para aquilo que te farta, né? E não para aquilo que te falta, né? Então a gente tende a olhar muito mais a nossa falta do que aquilo que a gente fez. E especialmente nós que vivemos, né, numa sociedade determinada, né, por uma meritocracia, né, de fazer, né, nós somos fazedores, nós queremos fazer tudo em 8, 9 horas de trabalho e aquilo que te falta, você fica sofrendo com aquilo e você não dá o olhar para aquilo que você fez, inclusive, né? Então, isso é um pilar de realização, olhar para o teu tempo, olhar para a tua produtividade, né? O quanto você está sendo produtivo realmente naquele tempo que você tem. O outro pilar também bem importante é o pilar de vitalidade, né? E isso, né, o Jaraguá Mais Saudável fala muito sobre isso, né? De você realmente se sentir bem, né? Com o que você tem, com o teu corpo, com as tuas emoções, ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação, né? O pilar de comer, né, Amanda? Tem muito sobre isso, né? De você se alimentar, saber que isso é importante, de descansar. Então, são esses pilares que realmente completam a nossa felicidade. E o último é o engajamento, né? Aquilo que é o teu estado de flow, né? Aquilo que você faz e que você não vê o tempo passar, né? A ciência fala que você não vai estar o tempo todo nesse estado, senão a gente seria insuportável, né? Ninguém nos aguentaria. Mas que você tenha, pelo menos uma vez no dia, algo que te faça bem fazendo, né? Exemplo, estar aqui nesse podcast, para mim é um estado de flow, onde eu estou usando todas as minhas habilidades, todo o meu ser para contribuir com algo. Isso é felicidade. Compartilho da mesma colocação. E quando a gente fala de todos esses elementos que tu muito bem colocaste, que são os pilares da felicidade, eles têm tudo a ver com o que a gente tem construído junto com. Quando a gente fala de longevidade, né? Quando a gente fala de pessoas mais longevas, a gente sempre fala dessa felicidade, desse propósito, né? E de todos esses pilares, de certa forma, também. E o que a gente tem visto muitas vezes, além dessa terceirização dessa felicidade, né? Vou colocar no outro essa responsabilidade, também é muito essa comparação com as pessoas, né? Então as pessoas se comparam, porque ela postou alguma coisa na rede social, nossa, olha como ela tá feliz e eu tô aqui fazendo tal coisa que. Então, essa comparação, e eu acredito muito que esse efeito das redes sociais, de uma forma maçante, ela tem implicado diretamente também para isso, né? Como que tu tens visto todo esses desafios que se colocam para chegarmos nesse planejamento dessa Claro, felicidade? perfeito, até porque a gente acabou de falar que o início de toda a tua completude, toda a felicidade é o teu ser. Então, quando você se compara, você sai do teu ser. Você não é mais você. Você quer ser outra pessoa, né? Você quer aquilo que a outra pessoa te dá uma falsa sensação que a vida dela é maravilhosa, né? Que a vida dela não tem problema e só você tem. Ou seja, você sai de ser você para ser uma pessoa que você não é. E nós não podemos ser uma outra pessoa. Se nós sermos quem a gente nasceu para ser, a gente já está dando check em um monte de pontinho, assim, que é isso, é o teu, né, é a tua missão de vida. Então, não é à toa que nós, né, brasileiros, nós estamos ali nos países de mais tempo em tela, né? O Brasil, ele é um país realmente que está no segundo, terceiro lugar ali de tempo em tela. A gente passa muito mais tempo, às vezes, em tela do que com os nossos filhos. Isso é um absurdo, né? E eu falo, Júlia, mas isso outras pessoas, não, eu fui assim por muito tempo, né? Eu tenho uma vulnerabilidade de admitir que por muito tempo eu fui essa pessoa que não olhava para aquilo que eu tinha e queria coisas que estavam ali disponíveis, mas eu sofria de não ter, né? Ou de não ser outra pessoa.
E as minhas filhas ali comigo, né? Que é a minha maior razão de felicidade, minha família, né? Família é acho que é o grande projeto de Deus, né? A família. E é olhando elas ali, e eu sofria porque eu não estava talvez trabalhando como a outra pessoa estava trabalhando, eu não estava viajando como aquela outra pessoa estava viajando, e eu deixava totalmente de ser feliz, né? Porque quando você se compara, Amanda, você para, né? Eu digo assim, a comparação define de paração, né? Você parou de quê? De crescer, porque você não consegue ser outra pessoa, você só consegue ter a tua história, né? Então, ninguém posta um casamento arruinado, ninguém posta o que não está dando certo, a gente só posta os pequenos, né, as pequenas situações do dia que a gente está bem. E aí dá uma sensação de que a vida feliz é uma vida que está tudo funcionando bem. Porque você vê o feed do Instagram, tá Cheio de todo filtros. cheio de filtros. E não é verdade. A felicidade, ela não é uma vida só de alegria. A felicidade é uma vida de altos e baixos, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Picos e Vales, né? Também já recomendo para quem não leu ainda, leia um livro pequeno, mas é um livro profundo, que fala sobre isso, né? A vida é uma montanha-russa, picos e vales. Quando você está no pico, seja muito alegre, aproveite a alegria, viva a alegria, né? E quando você está no vale, o sofrimento muitas vezes te ensina. Eu falo que o sofrimento ele é treinamento, né? A tristeza ela é treinamento, porque te leva a um estado de profundidade, né? De profunda resiliência. E a gente pode escolher se a gente quer ficar nesse estado pela vida toda. E eu conheço pessoas e trato de pessoas que realmente escolheu ser triste a vida toda porque acabou vendo um benefício nisso, né? Um benefício às vezes de uma família, um benefício de alguém passar a mão na cabeça, mas é uma escolha da pessoa, né? Ou você pode aprender com aquilo, beleza, aprendi, sofri, entendi e bola pra frente, né? Então é sobre isso. A comparação ela é um grande inimigo da felicidade. E quando eu acho que tu colocaste muito bem quando tu falaste eu conheço pessoas que escolheram a tristeza, né? Que escolheram estar neste estado e ok. E como que a gente também, como seres humanos, a gente pode influenciar as pessoas a tomarem decisões positivas pensando nesse planejamento de uma felicidade. E claro, muitas vezes a gente tenta, né, estimular, e daí eu me coloco muito nesse lugar, como que tu não tá fazendo isso no sentido de, olha para esse lado da vida, daí tu fica meio... Então, eu me retraí muitas vezes, Sim. eu fiz um exame de consciência, confesso, de olhar, não, mas a pessoa tem as escolhas dela, né? Claro, O que a gente claro. pode fazer muitas vezes é instigar isso. Isso. Quais outras formas que a gente pode fazer para multiplicar essa felicidade? Que é uma palavra que está muito no teu No meu cotidiano. vocabulário, né? É que a multiplicação, ela vem de algo que você tem, né? Das suas habilidades. Então, eu vejo que um exemplo disso é você usar as tuas forças. Exemplo, quando eu sei das minhas forças, uma é a generosidade, por exemplo, poxa, se eu estou percebendo que uma amiga ou que a minha família, né, os meus pais ou alguém, um primo, alguém da minha empresa não está bem, se eu tenho generosidade como força, por que eu não vou usar? Né? Então, assim, eu posso oferecer ajuda, posso oferecer a minha escuta, eu não vou escolher pela pessoa. Isso é muito importante a gente entender que a escolha sempre é individual. Tem gente que não quer, e aí tá tudo bem não querer. Mas eu não posso deixar de usar o que eu tenho, que é a generosidade de falar sobre isso, né? De ajudar, de convidar para um café, de vamos conversar, de oferecer um livro, de um curso, de vamos assistir esse negócio aqui, mandar um tipo de podcast, mandar um podcast de Jaraguá mais saudável, né? Porque tudo isso eu tô o quê? Sendo eu e ajudando aquela pessoa. Quando que eu sofro? Quando eu forço, né? Quando eu tô fazendo algo que nem eu faço, que eu não estou sendo coerente comigo e eu quero que aquela pessoa seja assim ou faça daquele jeito, né? Então, a coerência também é uma palavra muito importante sobre isso. Então, podemos influenciar sim, influenciar. Perfeito, exatamente. Positivamente. Com certeza, eu acho que a gente fala que tem uma frase, eu até trouxe vou pegar a colinha aqui, porque Sim. decorar não é muito meu forte.
Felicidade não se decreta, ela se constrói nas pequenas decisões diárias, nos espaços que ocupamos e no modo como cuidamos uns dos outros, né? E Julie, tu falaste muito sobre isso na tua fala, né? Dentro desses pilares, agora falando do indivíduo, falamos do indivíduo e como que o outro pode influenciar nesse estímulo à felicidade e também como que nós podemos olhar para uma cidade, para um coletivo maior e fazer com que essa cidade também seja uma promotora de saúde, de felicidade. Perfeito, né? Olhando para Jaraguá do Sul, né? Que é uma Exatamente. cidade feliz, inclusive, né? Eu sou muito feliz em Jaraguá. Eu acho que Jaraguá ela tem uma força muito grande, porque nós temos espaços, né? Que promovem o quê? As relações. Onde você vai em Jaraguá, tem uma força que da ciência da felicidade que chama apreciação da beleza. É uma das forças da felicidade, assim como humor, assim como integridade, como justiça. São forças, e você olha para Jaraguá, você vê espaços belos, né? Você vê um espaço bem cuidado, você vê jardins bem cuidados, você vê praças onde as pessoas estão ali conectadas, famílias ali, e isso é felicidade. Então também eu posso escolher, às vezes, me isolar, sabe, Amanda? Ficar lá no meu casulinho, em casa, quietinho, escutando notícia ruim, escutando coisa triste, escutando tal. Ou eu posso, de repente, pegar as minhas filhas, vamos andar de patins lá na praça, né, na Ângelo Piazeira, vamos dar uma saidinha e tal. Isso já vai mudar o meu estado mental naquele momento. Então, as emoções, elas vêm através dos nossos sentidos, ou seja, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, né, o comer, o nosso sentir, ele muda totalmente o teu estado mental. Então, também é decisão, porque você tem que decidir sair de casa. Você tem que decidir assim, agora eu vou ficar aqui escutando notícia ruim, né, e me consumindo disso o meu dia todo, ou eu vou para Jaraguá, em outros espaços, convidar alguém legal, ver exemplos de pessoas que estão crescendo na nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade de muito potencial industrial, inclusive de engajamento, onde pessoas crescem, onde pessoas são felizes, onde pessoas sustentam suas famílias com o trabalho, é um exemplo de trabalho. E quando eu escolho isso, eu estou promovendo felicidade. Ou seja, nós somos uma cidade com todos os pilares da felicidade. Olha que bonito isso. Nós Olha somos uma só. cidade que a gente contempla todos os pilares. Aqui a gente tem vitalidade, aqui a gente tem propósito, pessoas de propósito, empresas de propósito lindo aqui na cidade. Nós somos uma cidade que promove relações, seja no esporte, seja na cultura, seja nas trocas. Nós somos uma cidade de muita realização, né? De muito trabalho, de muito fazer acontecer, prosperidade. E nós somos uma cidade onde a gente tem muita gente que gosta, que ama fazer o que faz. Ou seja, né, se eu for colocar Jaraguá do Sul nos pilares, né, da felicidade, ela se encaixa em todas. Em todas, né? Quem dera se tivéssemos aqui um dia inteiro para ficarmos conversando, Sim, né? sim. Mas para nós encerrarmos o nosso momento, tem uma pergunta que a gente sempre deixa, porque ela é extremamente essencial para nós e a gente gosta de ouvir a individualidade de cada um. O que é, afinal, para você viver bem? Para mim, viver bem é viver em paz. Para mim, quando que eu percebo que eu estou feliz quando eu sinto paz no meu coração. E para mim, paz é uma coerência entre aquilo que você fala, entre aquilo que você sente e entre aquilo que você pratica. Se você praticar aquilo que você fala, se você falar aquilo que você pratica, e se você sentir entre essas duas coisas, não tenho dúvida que você vai ser um ser humano mais feliz. E felicidade também, Amanda, é caminho, né? Eu gosto de falar sobre isso. Felicidade não é a linha de chegada, felicidade é o caminho. E a gente precisa apreciar esse caminho, porque a linha de chegada, né, ela vai chegar, né? É lógico que a gente quer uma meta, a gente quer prosperar, a gente quer crescer e faz parte do sonho das pessoas. Mas a gente não pode esquecer de olhar esse caminho, né? Como que eu estou fazendo? Não esquecendo das pessoas que ficam ao longo desse caminho, honrando a nossa história, honrando a nossa essência, de onde a gente veio, né? Uma espiritualidade, cultivar, seja qual for a tua crença, mas saber que você é conectado a algo maior, né? Que não é só, você não está aqui por acaso, está aqui para cumprir um propósito. Isso tudo para mim é felicidade.
Perfeito. Muito obrigada, Julie, pela honra de te ouvir, de compartilhar também para o nosso público sobre felicidade. E a gente viu hoje que felicidade, elas são escolhas, ela é Perfeito. escolha, né? Ela é uma escolha diária e ela tem até plano e até treino para Isso. isso. Então, fica aí o desafio, né, da gente fazer essa autorreflexão, se conhecer, construir esse nosso plano de felicidade e viver as emoções, né? Eu Exatamente. acho que esse é um dos recados que a gente deixa. Viva as emoções, viva a felicidade. Viva e tenha autocompaixão de você mesmo, né? Nem sempre você vai acertar, nem sempre você precisa ser aquilo que as pessoas querem que você seja, né? Mas realmente você sendo só aquilo que você veio para ser e fazer, eu acho que você já está contribuindo com a tua felicidade e com a felicidade das pessoas. Porque quando a gente é feliz, a gente não fica só pra gente essa felicidade, a gente contagia, né? Uma pessoa feliz, ela contagia no mínimo 3, 4 pessoas ao seu redor, né? Então, vamos contagiar, né, essa felicidade, porque com certeza isso reflete numa prosperidade, né, mental, física, espiritual para todos nós. Exatamente. E cada ser humano é único. Então, Identidade. aprecie. Exato, aprecie. Obrigada. Eu que agradeço. Passou Obrigada. rápido demais. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até mais.